Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma pílula de reflexão. No vídeo anterior, vocês viram algumas imagens de crianças de 1 a 2 anos que frequentam o que nós chamamos de grupo 2 nas nossas unidades, vivendo situações que nós nomeamos de enfileiramentos. Nele, eu fiz mais alguns comentários sobre o pensamento matemático presente na brincadeira das crianças e o quanto a brincadeira é um momento de aprendizagens. Seguindo nessa mesma direção, vai ficando visível em tantas outras brincadeiras o quanto a vida é cheia de matemática. E nós vamos nos dedicar a isso em vários vídeos ainda, colocando diferentes situações, diferentes brincadeiras em que o pensamento matemático está em movimento. As imagens selecionadas para a nossa reflexão de hoje trazem um grupo de meninos entre 3 e 4 anos que estão construindo juntos uma torre. Eu já citei que as nossas salas têm uma área dedicada ao que nós nomeamos de composição bi- e tridimensional, mais comumente chamada de construção ou construtividade. E é nessa área que essas crianças estão. Coisas já tinham acontecido por ali, porque vocês podem perceber nas imagens que tem muita placa de madeira distribuída pelo chão. E muitas vezes isso é entendido por nós adultos como bagunça. Mas bagunça é diferente de pensamento em ebulição trazido por esses materiais espalhados, mas que de alguma forma ainda são parte das relações que estão acontecendo ali. As placas, ainda em certa medida, estão sendo usadas pelas crianças e, mesmo que em menor quantidade, ainda estão compondo a torre. Aqui, como eu já citei, mais uma vez temos relações matemáticas visíveis. Temos uma operação de adição vivida pelas crianças, representada ali por uma peça, mais uma peça, mais uma peça, mais uma peça e assim por diante, materializando o empilhamento que fica cada vez mais alto. Portanto, um, mais um, mais um, mais um, mais um e assim por diante, produz algo que cresce visivelmente, e nesse caso, para cima. Essa relação matemática passa pelo corpo todo. No começo, as peças são mais facilmente colocadas. A altura da torre ainda é administrada pelas crianças sem precisar recorrer a nenhum instrumento de auxílio. Inicialmente, as cadeiras foram colocadas ali não para que eles pudessem subir. Eles as colocaram para apoiar a torre, para a torre não cair. Só que eles colocaram as cadeiras de frente. Portanto, elas acabaram não tendo a função de apoio efetivo, o que acabou oferecendo a possibilidade delas serem utilizadas como degrau para eles subirem e colocarem as peças mais no alto. Portanto, essa ideia de muito, de mais alto, vai se concretizando a cada peça colocada. Como eu já comentei no vídeo anterior, essa noção matemática de conjunto, de muito, de pouco, de mais, de menos, de alto, de baixo, de em cima e embaixo, vai sendo construída cotidiana pelas crianças, sempre, a cada brincadeira. Esse muito, que é composto por cada peça e, consequentemente, por todas as peças, é a base do conceito de número que representa as relações entre os objetos quando são colocados em relação. Quando a gente coloca os objetos em relação, quando a gente une os objetos, quando a gente agrupa, esse agrupamento é composto por todos eles. Portanto, uma torre com 12 peças, por exemplo, só existe porque elas foram agrupadas de uma determinada forma, e para ter 12, teve que ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis e assim por diante. Portanto, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11 estão dentro de 12. Constitui a torre de 12 peças, constituem essa quantidade que o nosso sistema de numeração decimal posicional representa por meio dos algarismos 1 e 2 colocados nessa ordem. Primeiro o 1 e depois o 2. Mas muito antes que o uso da convenção, que é o sistema de numeração, aconteça, as brincadeiras acontecerão e os conceitos matemáticos serão vividos de muitas maneiras diferentes,
porque eles são importantes para que aquilo que se deseja ao brincar, de fato aconteça. Portanto, é matemática com sentido, com função, com relevância, com contexto, com diversão, com alegria, com razão de ser, que atravessa tantas outras relações simultaneamente acontecendo ali. O agrupamento pode ser vertical, horizontal, na diagonal apoiado numa superfície ou suspenso no ar, mas é fato que ao chegar naquele conjunto, para chegar àquele conjunto, àquele agrupamento, foi necessário juntar as peças para formar um todo. E isso acontece na brincadeira, porque na vida, para brincar de construir uma torre ou qualquer outra coisa, nós temos que unir objetos numa determinada quantidade, colocando numa determinada posição, com peças de diferentes formas, cores, produzidas por diferentes materiais, e todas essas características e diferenças juntas promoverão desafios que colocam em movimento pensamentos, gestos, habilidades, inquietações, estratégias, e tudo isso está relacionado ao desafio que se encontra ao brincar. As crianças aprendem e vivem de corpo inteiro os conceitos matemáticos porque elas brincam. Elas não brincam para aprender conceitos matemáticos. Nós não precisamos colocar a brincadeira a serviço da aprendizagem. Nós precisamos permitir que as crianças brinquem sempre. E precisamos, consequentemente, oferecer espaços em que as brincadeiras aconteçam e sejam alimentadas cotidianamente, dando espaço para as invenções, para as criações, para as transformações que elas produzem se elas tiverem liberdade para brincar. As crianças não resolveram ali compor uma torre porque elas estavam interessadas em construir o conceito de número. Elas estavam brincando e decidiram construir uma torre. Mas ao estarem juntos, os meninos tiveram que eleger o material, tiveram que fazer escolhas, estabeleceram um acordo entre eles, se escutaram, acolheram as opiniões dos outros, se revezaram para colocar as peças. A cada peça colocada, eles observavam não só a ação do amigo, mas o resultado dela. Mudavam de ideia, tiravam peças, mudavam de posição para ver a torre de diferentes pontos, de diferentes ângulos. Nessa imagem, o garoto coloca a placa de madeira e na imagem seguinte você vê que imediatamente depois ele se abaixa para ver o amigo colocando a outra peça por cima da que ele colocou. Olhar de baixo torna a distância entre os olhos e o topo da torre muito maior do que se ele olhasse da altura dele. A torre é a mesma, a altura não se alterou, mas o ângulo do qual ele olha oferece percepção diferente dependendo da posição que ele ocupa. Tudo isso é aprendizagem. Aprender a trabalhar juntos, acolher a ação do outro, compor com o outro, respeitar o tempo, ter o seu tempo respeitado, ver a torre crescer a cada peça colocada, viver as relações matemáticas que a brincadeira envolve, viver os desafios da física, porque quanto mais a torre sobe, mais a força de gravidade age sobre ela, e isso exige que eles encontrem caminhos para que a torre não desmorone. Ou seja, equilíbrio e estabilidade passam a ser conceitos muito presentes ali, que colocam as crianças a desenvolverem estratégias para que a torre se mantenha em pé. Tudo isso se apresenta simultaneamente na brincadeira. E a gente não precisa segmentar. Na medida em que o tempo passa e o educador observa, ele vai compreendendo também o momento de intervir, de inserir na brincadeira perguntas que possam movimentar ainda mais os processos de aprendizagem das crianças, provocando a verbalização das teorias, o entrelaçamento com outras linguagens, o encontro das aprendizagens vividas espontaneamente com conceitos formalizados, com as convenções sociais, como é o caso do nosso sistema de numeração ou de medidas. Mas tudo isso a partir dos significados que a própria brincadeira vai apresentando, ou seja, o educador entra na lógica das crianças
no enredo criado, nas problemáticas presentes, nos impasses, nas buscas de solução. E ali ele lê os indícios de pesquisa, ele identifica os indícios investigativos e faz as intervenções que ajudem as crianças a comunicá-los, a explicitá-los, a encontrar caminhos para representá-los, por exemplo. As crianças podem fazer isso por meio de desenhos, usando fotos, fazendo modelagens, utilizando imagens de revistas ou de computador, usando as próprias imagens e tentando transformar em outra coisa, criando sistemas de notações não convencionais, até que eles cheguem a notações convencionais, como de numeração, como eu já citei, como de medidas, ou a escrita. E a gente não precisa ter pressa para isso. Às vezes, a gente vê escolas e educadores propondo o treino do uso das convenções com 3 anos ou com 4 anos. É claro que as crianças estão diante das convenções, inúmeras delas, inclusive diariamente. Elas vêm escritas, números, medidas, entre outras coisas, constantemente. E a escola, assim como a sociedade como um todo, também se utiliza das convenções, e em algumas situações com maior ou menor intencionalidade. Mas a gente não precisa propor que desde tão cedo eles usem as convenções buscando internalizar o que elas representam. Se eles brincarem muito e se tiverem oportunidade de viver desafios, dilemas, enfrentar esses desafios e dilemas que surgem, elas vão criar estratégias para solucioná-los e vão encontrar também caminhos para comunicá-los. Isso é a base de toda aprendizagem. Aproximar-se das convenções, aprender o que elas significam, aprender a utilizá-las, vai ser apenas a cereja do bolo. A massa, o fermento, o sabor, a cobertura, foi sendo preparada durante tantas brincadeiras. E eu não estou falando preparadas com a ideia de que nós as estamos preparando para uma aprendizagem que virá no futuro. Não, não é isso que eu quero dizer. Quando eu falo preparadas, é porque se a gente vai preparar um bolo, a gente não coloca massa, fermento e tudo mais. Então, o que eu estou dizendo é que a oportunidade de brincar vai compondo todo o arcabouço, vamos dizer assim, dessas aprendizagens ao longo do tempo. Lá para frente, quando as crianças contarem os objetos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, utilizando os códigos matemáticos do nosso sistema de numeração convencionados para isso, eles terão significados que foram construídos ao longo do tempo. Não vai ser uma ação mecânica decorada. Essa relação estará estabelecida ou será estabelecida por meio desses significados e a partir desses significados. Não é isso que a gente deseja? Que as crianças possam, ao longo do tempo, aprender, se apropriar das convenções, como o nosso sistema de numeração, como a escrita, entre tantas outras. Porém, existe um tempo para isso acontecer e a gente não precisa apressá-lo. A gente pode, sem dúvida nenhuma, oferecer recursos e possibilidades, mas sempre por meio das brincadeiras interessantes, criativas, inteligentes, que coloquem em movimento muitos desafios e muitas possibilidades de aprender. Bem, eu espero que a reflexão de hoje tenha sido interessante e tenha movimentado também inquietações dentro de vocês. A gente se vê em breve na próxima pílula de reflexão. Até lá, um abraço.